Paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje é o dia 66 do nosso desafio de lermos o Novo Testamento em 90 dias. E hoje vamos comentar sobre os capítulos 7, 8 e 9 de 2 aos Coríntios. Capítulo 7. Nesse capítulo, Paulo termina a narrativa sobre sua experiência com Tito na Macedônia, a qual iniciara no capítulo 1, versículo 12 ao 13. Nesse capítulo, o apelo é para que os coríntios reconciliem-se com Paulo. Eles foram críticos e desobedientes, mas já é tempo de recebê-lo e comungar com ele de novo, principalmente em vista de sua visita em breve. No início dessa parte da carta, Paulo conta as tribulações pelas quais passou ao deixar Éfeso, sobre a espera por Tito e a preocupação com a situação em Corinto. Explica como Deus confortou-o e deu-lhe alegria. Ele menciona 3 coisas que o confortaram. Primeira, o conforto da chegada de Tito, versículo 1 até o 6. Paulo lembra-os de novo de sua vida pura e de seu ministério honesto e apressa-se em assegurar-lhes que o tom de sua carta não tem o objetivo de condená-los. Onde estava Tito? Como estava a situação em Corinto? A igreja persistia em Éfeso? Em sua viagem à Macedônia, Paulo sentia-se assaltado por todas essas dúvidas e muitas outras. No entanto, Paulo sentiu grande conforto com a chegada de Tito. Ele admite que estava abatido, versículo 6, e que a chegada do amigo foi um grande alívio para ele. Essa é a forma como os cristãos devem se ajudar. Devemos levar as cargas uns dos outros, Gálatas 6 e 2. Encorajar-nos, Hebreus 10 e 25. E ministrar uns aos outros, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. O conforto da obediência dos coríntios, versículo 7 até o 12. Era um conforto rever Tito, mas conforto ainda maior para seu coração foi receber as boas notícias de Corinto e saber que sua carta severa trouxe resultado. Os versículos 7 apresentam os resultados obtidos. Eles tinham um desejo sincero de rever Paulo, choraram por seus pecados, reacenderam o amor pelo apóstolo, arrependeram-se e lidaram com o ofensor. Versículo 8. No versículo 11, Paulo apresenta outras reações dos coríntios. Eles estavam cheios de cuidado ou preocupação, pois queriam obedecer a Paulo. Tentavam se reabilitar com os homens e com Deus. Indignaram-se com o pecado em vez de ensoberbecerem com ele. Tinham temor de que o Senhor lidasse com eles e tentavam obedecer a Deus com grande determinação. Nessa passagem, Paulo ensina a importante doutrina do arrependimento. Ele afirma que há uma grande diferença entre arrependimento e pesar. O arrependimento é de Deus, o tipo de tristeza que aproxima a pessoa de Deus e a leva a confessar e a renunciar o pecado. O pesar é do mundo, afasta a pessoa de Deus e a leva para Satanás. Por exemplo, Pedro mostrou arrependimento e foi perdoado. Judas mostrou pesar e tirou a própria vida. A tristeza sincera é boa, produz vida, mas a do mundo produz morte. No versículo 12, Paulo afirma que escreveu aquela carta severa, pela qual sentiu um arrependimento temporário, de acordo com o versículo 8, como prova de seu amor por eles. A repreensão severa de Paulo partiu de um coração amoroso e preocupado com o bem deles e a glória de Deus. Ele desejava que os crentes não sofressem nenhuma perda espiritual, nenhum dano. Versículo 9. O conforto pela recepção que os coríntios deram a Tito. Versículo 13 até o 16. Tito, quando encontrou Paulo, sentia-se envelado com a recepção calorosa que tivera em Corinto. O apóstolo sentiu-se muito emocionado com o amor
que os coríntios mostraram por seu cooperador. Ele sentia como se fosse por si mesmo a recepção calorosa a Tito e sabia que sua próxima visita a Corinto seria agradável. Os coríntios receberam Tito com temor e tremor. Isso porque Paulo lhes dera a palavra de Deus e eles estavam dispostos a obedecê-la. Eles respeitaram Tito como servo de Deus e receberam a liderança dele como vinda do Senhor. Paulo passa a falar sobre o ministério da oferta aos cristãos pobres da Judéia, depois de responder aos seus críticos, de defender seu ministério e de ter certeza do amor da igreja. É perigoso aceitar ofertas de cristãos que não estão certos sob o ponto de vista espiritual. Causamos danos a eles e a Cristo. Paulo primeiro lidou com as necessidades espirituais dos coríntios e depois os lembrou da promessa de ajudar na coleta de auxílio missionário. Segundo aos Coríntios, capítulo 8. Os capítulos 8 e 9 dedicam-se à coleta de oferta missionária para os crentes da Judéia. Paulo fazia essa coleta para esses cristãos. Esses capítulos ajudam-nos a aprender alguns dos princípios das promessas do doar cristão, embora foquem principalmente esse auxílio missionário específico. Deviam trazer as doações à igreja, versículo 1. No capítulo 8, Paulo dá as mesmas instruções de 1 Coríntios, capítulo 16 e o versículo 2, que ainda não tinham sido obedecidas. Os crentes deviam trazer suas ofertas, dízimos e ofertas à reunião da igreja, à casa de Deus, no primeiro dia da semana, o dia de domingo, o dia do Senhor. A primeira responsabilidade do crente é com sua igreja local. Deviam doar de coração, capítulo 8, versículo 2 a 9. A doação cristã depende muito mais de convicção espiritual, de convicção sobre o ajudar o reino, do que uma questão de condições materiais. Os crentes da Macedônia amavam Cristo e queriam participar da coleta, embora fossem pobres e passassem por dificuldades. Eles consideravam uma graça poder ajudar os outros. A doação cristã flui do coração, é uma expressão espontânea de amor a Cristo por causa da salvação completa e gratuita que Ele nos deu. Deviam doar de acordo com suas posses, versículo 10 até o 15. Um ano antes, a igreja de Corinto sugerira a coleta e anunciara a sua disposição em participar dela. Agora Paulo incentivava que terminasse o projeto que haviam iniciado com a ajuda de Tito, versículo 6. No versículo 12, Paulo, como em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, estabelece o princípio da proporcionalidade na doação. Ele diz, conforme a sua prosperidade. O dízimo é a única forma justa de doação, de contribuição. Ele é justo para o rico e é justo para o pobre, pois não despoja o homem, além de permitir que todos doem e recebam a bênção de Deus. O Senhor procura a proporção, não a porção. Essa era a única forma de haver igualdade, versículo 14, no projeto. Deviam ser honestos com as doações, versículo 16 até o 24. Paulo pediu que as igrejas nomeassem 3 mensageiros para manusear o dinheiro, pois não queria que ninguém o acusasse de fazer mau uso desse fundo missionário. Os mensageiros eram Tito, versículo 16 a 17, outro irmão, versículo 18 e 19, e um terceiro irmão, versículo 22. Essa é uma boa prática de negócio. Não é bom ver as igrejas e as organizações cristãs manusearem recursos sem nenhum método nem organização. Devemos registrar toda a entrada de dinheiro. Mais de uma pessoa deve verificar os recursos. Os versículos 20 e 21 são cruciais em relação a esse assunto. Não se pode dar o menor motivo para que haja acusação tanto da parte dos homens quanto da parte de Deus. Não é suficiente que o trabalhador cristão possa dizer: o Senhor conhece o meu coração. Temos de lembrar que os outros nos vigiam
e assim não ousar dar qualquer chance ao inimigo para acusar-nos de desonestidade. 2 Coríntios capítulo 9. Após discutir os princípios da doação cristã no capítulo 8, agora Paulo fala sobre as promessas que podemos reivindicar quando somos fiéis na doação ao Senhor. Esses 2 capítulos apresentam a doação como uma graça cristã, uma bênção, não uma obrigação legal que onera a pessoa. Há alguma coisa errada com o coração do cristão que acha difícil doar. Observe a tripla promessa que Paulo apresenta. Primeira, o doar traz bênçãos para os outros, versículo 1 até o 5. No capítulo 8, versículo 1 até o 5, Paulo usou o exemplo das igrejas macedônias para encorajar os coríntios e agora usa os coríntios como estímulo para as igrejas macedônias. Os cristãos devem servir de estímulos uns para os outros. Paulo quer se certificar que os coríntios não o embaraçem, pois demonstrou sua exultação com a generosidade da igreja coríntia, capítulo 8, versículo 24. Ele queria lembrá-los dessa coleta de auxílio, apesar de saber de boa vontade da disposição e da ansiedade deles em participar da oferta missionária. Versículo 2 diz: o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Infelizmente, alguns cristãos incitam as pessoas de forma errada. Hebreus capítulo 10, versículo 24, solicita que estimulemos uns aos outros às boas obras, e os coríntios faziam isso. Havia um ano, eles sugeriram que Paulo assumisse essa oferta missionária e garantiram o apoio deles. O apóstolo usou o zelo deles como um estímulo para outras igrejas e agora os lembrava da promessa que fizeram. Era como se ele dissesse: se vocês não doarem, vão desencorajar os outros cristãos e vão comprometer toda a coleta. Paulo chamou a oferta de generosidade. Isto é uma bênção. Ele queria que vissem isso não como um peso sobre os ombros deles, mas como uma oportunidade de ser uma bênção para outros e de receber uma bênção. Muitas vezes as pessoas entendem erroneamente a verdadeira bênção do ato de dar. O ato de dar é uma bênção tanto para os que recebem a doação, quanto para os que doam. Os cristãos são uma bênção para os outros, além de estimularem outros cristãos a obedecer a palavra quando são fiéis na doação. O doar traz bênção para o doador, versículo 6 ao 11. Paulo usa um princípio agrícola para ilustrar esse ponto. O lavrador que semear com fartura colherá em abundância. No versículo 5, a palavra usada para generosidade é a mesma usada aqui para fartura e abundância. Semear com fartura significa semear com bênção. Da mesma forma que colher em abundância significa colher com bênção. Deus não será devedor de nenhum homem, ele é fiel em abençoar, quando também somos fiéis na obediência. O doar traz glória a Deus, versículo 12 a 15. Paulo lembrou muitas vezes aos coríntios suas riquezas espirituais em Cristo. Deus nos enriquece, nós enriquecemos aos outros, e o Senhor recebe as ações de graças e a glória. Paulo menciona que a distribuição dessa oferta trará glória a Deus, além de ajudar aos cristãos necessitados. Termina aqui mais um vídeo, lembrando os irmãos que os nossos comentários são extraídos e adaptados aqui conforme a nossa necessidade do comentário bíblico Wersby. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.